Olá pessoal, mais uma aula do curso de Matemática Básica. Hoje vamos estudar máximo divisor comum. Mas o que vem a ser? Gente, o máximo divisor comum entre dois ou mais números é o maior valor que os divide sem deixar resto algum. Para o cálculo, a gente vai utilizar dois métodos. Um deles é o método das divisões sucessivas, que é um método conhecido como método de Euclides, e também o método da decomposição simultânea em fatores primos. A gente vai ver ainda quatro propriedades, onde uma delas ela é vinculada com o mínimo múltiplo comum. Ao final, vamos resolver duas questões de vestibular, que são muito parecidas também com as aplicadas no Enem. Gente, semanalmente eu estarei postando aulas lá no Mais Matemática. Então, inscreva-se no canal e fique por dentro das atualizações, ok? Então vamos começar. Então vamos ao estudo do máximo divisor comum. Muito conhecido como MDC. Iniciais, né? De máximo divisor comum. Vamos sublinhar aqui. Ok. Tá, também, gente, ó. Conhecido como maior, tá? Claro, também pode ser chamado como maior divisor comum. Ok, mas o que é o máximo divisor comum entre dois ou mais números? Bom, a ideia do máximo divisor comum é o seguinte: ele é sempre o maior número inteiro que divide os números em questão. Vamos começar aqui com uma ideia para você entender bem. Por exemplo, eu vou fazer isso aqui, ó, D18, e vou abrir aqui o conjunto. Ó. Aqui eu vou representar o conjunto dos divisores do número 18. Já tivemos uma aula sobre isso, né? Mas aqui, como o número é baixo, a gente pode fazer de cabeça. Ó, os divisores do número 18. 1, 2, 3, 6, 9 e o próprio 18, ok? Agora, os divisores, vamos pegar de um outro número aqui, ó, do número 30. Quais são os divisores do 30? Começamos pelo 1, que é o divisor universal, né? O 2 divide o 30, o 3 também, o 5, o 6, o 10, o 15 e o próprio número 30. Ok? Bom, aí é o seguinte, ó. Esses dois conjuntos, notem que têm elementos em comum. O 1 é divisor do 18 e o 1 é divisor do 30. Assim como o 2 também é um elemento em comum, o 3 também é elemento em comum e o 6 também é elemento em comum. E não tem mais nenhum elemento em comum aqui. Esses elementos são, então, os divisores do 18 e do 30 simultaneamente. A situação é, qual é o maior? Está aqui ele, ó. O 6, dá para ver bem, perceber, que ele é o maior divisor do 18 e do 30 ao mesmo tempo. Então, ele é o máximo divisor comum. Comum quer dizer que é em relação a esses dois números em questão. Então, a gente pode escrever assim, ó. O máximo divisor comum entre o número 18 e o 30 é o número 6. Certo, gente? Você deve estar se perguntando se existe um método mais simples para fazer isso que a gente acabou de fazer. Existe sim, gente. O método se chama algoritmo de Euclides. Surgiu por volta de 300 anos antes de Cristo. E uma das particularidades dele é que não é necessário fazer qualquer fatoração. Veja como é que ele funciona. Então, vamos lá. Algoritmo de Euclides. Tá? Algoritmo muito antigo, tá, gente? Como eu já comentei.
A situação é a seguinte, ó, vamos botar no exemplo e eu vou ensinar, então, sobre o exemplo, como é que se faz esse algoritmo, tá? Vamos supor que a gente queira descobrir qual é o máximo divisor comum entre o número 160 e o 64. Ok? Quanto é que vale esse máximo divisor comum aqui? Aí a ideia é a seguinte, ó. Vamos escrever aqui ó, o 160 e o 64. Daí a gente pode passar um traço aqui, outro aqui, outro aqui. Talvez alguns de vocês já tenham visto isso aqui, né? Bom, como é que a gente começa? Vamos fazer aqui, ó. A gente começa se perguntando, ó. A gente coloca os dois números que a gente quer tirar o máximo divisor comum e o maior a gente coloca sempre à esquerda e faz esse joguinho da velha aqui. Tá. Aí a pergunta é, quantas vezes o 64 cabe dentro do 160? Nesse caso, cabe duas. Cabe duas vezes. Duas vezes o 64, isso vai dar 128. 128 para 160, sobra 32. Ok? Aí, esse 32, a gente pega ele e coloca aqui, ó. 32 e passa mais um traço. Por isso que ele é chamado também, esse algoritmo, como algoritmo das divisões sucessivas. Aí vai de novo, só que agora considerando o 64 e o 32. E a pergunta é, quantas vezes o 32 cabe dentro do 64? Nesse caso, duas vezes. Duas vezes o 32 dá exatamente 64. E o resto aqui é zero. Gente, quando o resto atingir zero, o algoritmo termina e o nosso máximo divisor comum é exatamente o número 32, o último número que a gente colocou aqui acima. Ok? Então, nesse caso aqui, o máximo divisor comum entre 160 e 64 é o 32. Ok? Vamos fazer outro. Aqui, ó. Máximo divisor comum entre o 12 e o 20. Dois números bem pequenos aqui, ó. Vamos colocá-los aqui, ó. Sempre o maior do lado esquerdo e o menor do lado direito, tá? E aí a gente passa um traço, dois traços na horizontais, assim, né? E um assim. Ok, aí a gente começa. Olha só, a pergunta, quantas vezes o 12 cabe dentro do 20? Uma única vez, né? 1 vezes 12 dá 12, dando o resto 8. Este 8, ele vem para o lado de cá. Coloca o 8, passa mais um traço e faz novamente. Quantas vezes o 8 cabe dentro do 12? Uma única vez também. 1 vezes 8 dá 8, para 12 sobraram 4. Né? Aí o 4 vem para cá de novo, segue a ideia, passa mais uma vez o traço. E a pergunta, quantas vezes o 4 cabe dentro do 8? Duas vezes. 2 vezes 4 dá 8, 8 para 8 deu o resto 0. Então, a gente tem aqui ó, o 0 terminando, e o número 4, então, é, no caso, o máximo divisor comum procurado. Ok? Então, o máximo divisor comum entre o 12 e o 20, o resultado é 4. Legal o método, né, gente? Ele é um método, inclusive, que ele converge muito rapidamente para a resposta. Só ele tem uma limitação. Se você quiser calcular o máximo divisor comum para 3 ou mais números, ele não serve. Tem que fazer mais interações utilizando ele. Mas aí é o seguinte, tem um outro método que é baseado na decomposição simultânea em fatores primos. Ele é um pouquinho diferente do mínimo múltiplo comum. Mas decompondo simultaneamente em fatores primos, a gente consegue descobrir qual é o máximo divisor comum entre 2, 3, 4 ou mais números, tá? Acompanha aí. Então, vamos descer um pouquinho. Vamos ver, então, através do método da... Escreva lá.
decomposição simultânea em fatores primos. Bom, vamos começar com um exemplo bem simples. Descobrir o máximo divisor comum entre o 90 e o 54. Ok? Essa é a nossa dúvida. A gente poderia fazer pela regra, pelo método das divisões sucessivas, né? O algoritmo de Euclides, como a gente viu. Só que agora a gente vai fazer o método utilizando a decomposição simultânea em fatores primos. A gente já viu a decomposição simultânea, isso aqui não é novidade, então vamos fazer aqui com calma. Ó. 90, 54, passamos um traço aqui na vertical. Então vamos lá. Começamos dividindo por 2, aqui vai dar 45, e 54 por 2, 27. Não dá mais por 2. Vamos para o 3 que dá. 45 por 3 vai dar 15. 27 por 3 deu 9. Note que dá para resolver por 3 novamente. Aqui vai dar 5. 9 dividido por 3 vai dar 3. Dá para fazer mais uma vez por 3, porque esse aqui dá para fazer por 3. 3 por 3 vai dar 1. Essa coluna terminou. Esse 5 não dá por 3, então a gente repete ele. E depois o próximo primo é o 5. 5 dividido por 5, o resultado é 1. Lembra, né? Chegou aqui assim, terminou. Agora, a situação é a seguinte. Lembra que, no caso do mínimo múltiplo comum, a gente multiplicaria todos os fatores. Nesse caso, para termos o máximo divisor comum entre o 90 e o 54, a situação não é assim. Tá? A gente vai fazer o seguinte. Ó. Nesses números aqui, o que a gente tem que fazer é o seguinte. A gente tem que olhar para eles e fazer um sinal aqui, identificando aqueles que dividiram a linha inteira simultaneamente. Repare, olha só. O 2, nota que dividiu 90, caiu para 45, e também dividiu 54, que caiu para 27. Então, esse 2 a gente vai marcar. Esse 3, note também que dividiu essa linha. Caiu para 15 e caiu para 9. Esse 3 também, gente, ó, coincidentemente, também dividiu a linha inteira, o 15 e o 9. Então, a gente marca. Agora, esse 3, ele dividiu apenas esse elemento. Então, a gente não vai marcar. E o 5 também não vai marcar, porque esse 1 aqui, ele já acabou, né? Não dividiu aqui. Então, esses dois a gente não marca. Então, o que a gente faz? Nesse caso aqui, ó, a gente vai multiplicar e a gente vai obter assim o máximo divisor comum. Ou seja, o máximo divisor comum entre 90 e 54 é igual a 2 vezes 3 vezes 3. Ou seja, 2 vezes 3 ao quadrado. Isso aqui vai dar quanto? 3 ao quadrado dá 9. 9 vezes 2, 18. Esse é o máximo divisor comum de 90 e 54. Ok? Vamos fazer um outro? Vamos lá. Vamos descer um pouquinho. Vamos fazer agora um com 3 números, né? 70, 90 e 120. Vamos passar aqui uma reta vertical e vamos começar aqui. Ó, dá para dividir por 2. Aqui vai ficar 35, aqui 45 e aqui 60. Dá ainda para dividir por 2, né? Porque o 30 por 2, quer dizer, o 60 por 2 vai ficar 30, e os outros dois, 35 e 45, não dá, então a gente repete. Agora, dá por 2 ainda? Dá. Aqui vai dar 15, e os outros dois, 35 e 45, a gente continua repetindo. Não dá mais por 2, mas dá por 3. O 35 não dá por 3,
continua aqui. 45 por 3 dá 15. O 15 por 3 dá 5. Dá por 3 ainda, né? Aqui não. Agora, o 15 por 3 vai ficar 5. 5 por 3 continua 5. Agora, por 5, aqui vai dar 7. Aqui vai dar 1 e 1. E por 7, lá dá 1. Aqui terminou, ó, ficou 1, 1 e 1, as três colunas. E aí agora a gente tem a possibilidade de calcular o máximo divisor comum. O máximo divisor comum entre os 70, o 90 e o 120 será a multiplicação dos elementos que a gente assinalar. Vamos lá. Ó. O 2 aqui. Nota que dividiu a linha inteira, então a gente faz um asterisco nele. 35, 60 e 60. Nota que só o 60 dividiu, então esse 2 a gente não marca. Esse 2 dividiu apenas esse 30, também a gente não marca. Esse 3 não dividiu 35, então não marca. Esse 3 não dividiu 35 aqui, então não marca também. Agora esse 5 aqui, ó, ele dividiu a linha inteira, né? Ficou 7, 1 e 1, então ficamos apenas com esses dois números marcados, tá? Então, no caso, o máximo divisor comum em questão vai ser o 2 multiplicado pelo 5, e o resultado é 10. Esse é o máximo divisor comum. O método da decomposição simultânea em fatores primos, realmente ele é muito bom, né, gente? É minha preferência. Bom, para continuar a aula, a gente vai ver agora 4 propriedades que envolvem máximo divisor comum. Gente, muito importantes, tá? Anote tudo, faça teu caderninho aí de matemática básica ficar bem enxuto, tá? Vamos a elas. Bom, então vamos às propriedades. Vamos começar aqui, ó. P1, nossa primeira propriedade. Bom, a primeira propriedade diz o seguinte, ó, copia lá. O máximo divisor comum entre 2 ou mais números primos é sempre igual a 1. Ok? Vamos comentar essa propriedade aqui e fazer exemplos. Ó. Quando a gente tiver números primos, calculando o máximo divisor comum entre números primos, esse máximo divisor comum sempre será igual a 1. Querem ver? Olha um exemplo aqui. Ó. Por exemplo, o máximo divisor comum, vamos colocar entre dois números primeiro, entre o 11 e o 7. Tá? Nota que são dois números primos, então não há necessidade de calcular. Tá? O máximo divisor comum é o número 1. O maior número que divide o 11 e o 7 sem deixar resto, no caso, é o número 1. Outro exemplo, ó. Máximo divisor comum entre o 23, o 17 e o 5. Três números, ó. Com certeza também é igual a 1, porque os três números em questão também são números primos. Tá? Tem uma observação a ser feita, assim, pegando o gancho da propriedade 1, que é a seguinte, ó, que é falar sobre os números, vamos botar aqui, ó, observação, ó, dos números importantes aqui, tá, gente? O que são números primos entre si? Talvez já tenha ouvido falar isso aqui, tá, gente? Mas eu vou explicar bem direitinho para você entender caso você não lembre. O que são números primos entre si? Vamos enunciar aqui, ó. Dois números são primos
entre si quando o máximo divisor comum entre eles for igual a 1. Então, está aqui a ideia, ó, gente. Quando o máximo divisor comum entre eles for igual a 1, os números em questão são primos entre si. Tá? Faltou fechar as aspas aqui. Ó. Bom, vamos botar exemplos. Olha só. O máximo divisor comum entre o número 4 e o número 5 é o número 1. Então, com certeza, o 4 e o 5, eles são primos entre si, muito embora o número 4 ele não seja um número primo. Estão percebendo? Então, primos entre si não significa que os dois números são números primos, mas sim que o máximo divisor deles, ou seja, comum, é sempre igual a 1. Então, os números em questão eles são primos entre si. P2. Vamos botar o enunciado. Se A é divisor de B, então o máximo divisor comum entre o A e o B é o próprio A. Ferreto, me explica isso aí. Olha aqui, ó. Exemplo bem fácil. Ó. Máximo divisor comum entre o 6 e o 18. Olha só. O 6 é divisor de 18? Claro que é. Porque 18 dividido por 6 dá resto zero, né? 18 dividido por 6 dá 3 e dá resto zero. Se dá resto zero, é porque o 6 divide, ou seja, ele é divisor de 18. Então, o máximo divisor comum, no caso, é o próprio valor 6. Ó, se o A, vamos supor que o 6 é o A, é divisor do B, então o máximo divisor comum entre esses dois números, no caso, é o A. Ok? Mais um exemplo aqui, ó. Máximo divisor comum entre o 4 e o 20. O 4 é o divisor do 20, então, com certeza, o máximo divisor comum é o próprio número 4. Simples essa, né? Vamos para P3. Aqui, ó. Essa P3 eu vou exemplificar que fica mais fácil para você entender. Olha só. O máximo divisor comum entre o 8 e o 12. Se a gente calcular esse valor, vai dar 4. Mas o que eu quero explicar aqui é a propriedade. Ó, é a seguinte. Tem algo semelhante lá no mínimo múltiplo comum que a gente já viu na aula anterior. Tá? A situação é a seguinte. Se eu pegar, por exemplo, e pegar esses números aqui, ó, e duplicar eles, podia ser triplicar, quadruplicar, seja o que for, tá? Ali vai ficar 8 vezes 2, 16. 12 vezes 2, 24. E a gente quiser, por exemplo, agora calcular o novo máximo divisor comum, é só você fazer o que a gente acabou de fazer aqui. Ó. Pega o resultado e também duplica. Ou seja, 4 vezes 2, o resultado é 8. Tá? Agora é o seguinte, ó, também vale para divisão. Se eu pegar, por exemplo, esse número aqui e dividi-lo por 4, este da mesma forma, dividi-lo por 4, a gente vai ter aqui 16 dividido por 4 dá 4, 24 dividido por 4 dá 6, e se a gente quiser descobrir o máximo divisor comum entre o 4 e o 6, não é necessário calcular. É só pegar o resultado do máximo divisor comum anterior,
e também dividir por 4. E aqui a gente vai ter, então, o máximo divisor comum entre o 4 e o 6 é o próprio número 2. Ok, gente? Vamos à propriedade P4. Tá? A P4, gente, é na verdade a única relação que existe entre, anota lá, mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Tá? Qual é a relação que existe entre eles? A relação é a seguinte, ó. O mínimo múltiplo comum entre os números A e B multiplicado pelo máximo divisor comum entre os números A e B, o resultado aqui, gente, não é necessário você calcular o mínimo múltiplo comum entre A e B, depois calcular o máximo divisor comum entre A e B, e aí fazer a multiplicação. É só pegar os valores A e B e multiplicar os valores. Ok? Quer ver? Ó? Vamos botar um exemplo. Mínimo múltiplo comum entre os números 12 e 18 vezes o máximo divisor comum entre o 12 e o 18. Isso aqui é igual, não é necessário calcular, gente. É só fazer o 12 vezes o 18 e o resultado aqui é 216. Caso você fosse calcular o máximo divisor comum entre 12 e 18, quer dizer, o mínimo múltiplo comum, o resultado ia dar 36. E se fosse calcular o máximo divisor comum entre o 12 e o 18, o resultado é o 6. E multiplicando 36 vezes o 6, o resultado dá o 216. Mas nota que não é necessário calcular o mínimo múltiplo e o máximo divisor comum. Só pegar os números em questão, 12 e 18, e multiplicá-los, o resultado chega bem mais rápido, com um atalho bem melhor. Importantíssimas essas propriedades, tá, gente? Agora vamos encerrar fazendo duas questões que caíram em vestibulares, tá? É um assunto muito cobrado em vestibulares e principalmente no Enem, ok? Vamos acompanhar. Vamos a uma questão, então, que envolve o cálculo do máximo divisor comum. Olha só o estilo da questão. Presta atenção. Pretende-se decorar uma parede retangular com quadrados pretos e brancos, formando um padrão quadriculado semelhante ao do tabuleiro de xadrez e preenchendo toda a parede de maneira exata, sem sobrar espaços ou cortar quadrados. A figura a seguir ilustra uma parte desse padrão quadriculado. Tá? Então, vamos colocar quadrados nessa parede, sem que haja espaço entre os quadrados ou que seja cortado assim, os quadrados ao meio, vamos dizer. Bom, considerando-se que a parede mede 8,8 metros por 5,5 metros, o número mínimo de quadrados que se pode colocar na parede é de quanto? Olha só, ele está querendo saber aqui o número mínimo de quadrados, gente. A ideia para que seja o número mínimo de quadrados é que o quadrado tenha o maior lado possível. Vamos pensar num exemplo aqui rapidinho, só para você entender bem esse tipo de questão de máximo divisor comum. Imagina o comprimento dessa parede ser de 10 metros. Aqui nesse nosso desenho, 10, pegando um exemplo à parte, tá? E a altura aqui ser de 8, tá? 10 metros e 8 metros. A gente quer colocar um quadrado aqui, ó, de tal maneira que esse quadrado ele caiba na vertical e na horizontal e seja o maior lado possível. Você concorda comigo que o lado desse quadrado tem que ser 2 por 2? Por quê? Aí ele vai caber aqui na vertical 4 vezes e na horizontal ele vai caber 5 vezes. E vai dar um total de 20 quadrados. Mas, Ferreto, ele não poderia ser assim, ó. Olha só o que você poderia pensar. Ah, ele pode ser aqui, ó, 4, lado 4. Aí vamos ver o que acontece, ó. Se ele for lado 4, então ele vai caber aqui, ó,
Ele viria aqui assim, então, né? Ele viria aqui assim, ó. Iria tomar todo esse retângulo aqui. Então, ele viria 4 e 4. Na vertical, ele caberia 2 vezes. E na horizontal, ele caberia 2 vezes, mas ficaria um pedaço aqui faltando. Tá vendo? O que acontece aqui? O 4, ele não é divisor do 10. Ele é só divisor do 8. Enquanto que o 2, antes, quando eu coloquei, o 2 ele era divisor do 8 e do 10 simultaneamente. Tá? Então, esse padrão, esse modelo aqui seria o ideal. O 2 é o máximo divisor comum de 8 e 10. O raciocínio aqui é o mesmo, só que utilizando agora 8,8 metros e 5,5 metros. Gente, a gente vai ter que fatorar isso daqui. Fatorar números com vírgula, não dá certo. Então, o que a gente vai fazer? Passar isso daqui para centímetros. A gente sabe que 8,8 metros, fazendo vezes 100, isso vai dar 880 centímetros. E os 5,5 metros, isso vai dar 550 centímetros. Então, vamos tirar o MDC desses dois valores. Agora, olha o que eu vou fazer baseado nas propriedades. Ao invés de utilizar 880 e 550, vamos fazer a fatoração simultânea entre o 88 e o 55. Olha só, já vou explicar o porquê o 88 e 55. Por 2, 44. Aqui não dá, então continua 55. Por 2, 22. Continua 55. Por 2, aqui deu 11. 55. Não dá por 2 mais, não dá por 3, mas dá por 5, né? O 11 aqui a gente repete. Aqui vai dar 11 a divisão. E por 11 vai dar 1 e vai dar 1. No caso, então, o máximo divisor comum entre o 88 e o 55, como é que a gente faz mesmo? Vamos assinalar os fatores que dividiram toda a linha ao mesmo tempo. Aqui o 2 não dividiu 55, o 2 não dividiu 55, o 2 não dividiu 55. Aqui o 5 não dividiu o 11, mas esse 11 aqui simplificou esses dois fatores. Então, a gente assinala ele e ele é único. Então, o máximo divisor comum entre 88 e 55 é o número 11. Mas olha só, a gente não quer o máximo divisor comum entre 88 e 55. A gente quer entre 880 e 550. Então, gente, ó, basta você fazer aqui ó, a multiplicação por 10 do 88 e o 55, e a gente vai ter aqui ó, 880 e o 550. E aí sim o nosso máximo divisor comum vai estar correto para a questão, gente. Só que quando a gente fez a multiplicação por 10, a gente também, o resultado, terá que obrigatoriamente multiplicar por 10. E o resultado, então, 10 vezes 11, 110. Esse sim é o nosso máximo divisor comum que a gente queria. Agora, pensa no seguinte. Nós temos uma parede que tem comprimento 880 centímetros e altura de 550 centímetros. A pergunta é, na vertical, quantos quadrados de lado 110 vão caber aqui, gente? De lado 110. 110 num espaço de 550 irá caber 5 vezes, não é? E num espaço de 880, ele vai caber 8 vezes. Então, nós vamos ter 8 quadrados no comprimento, 5 quadrados na altura, totalizando um total de 5 vezes 8, 40
quadrados. Ok? Alternativa letra A. Vamos a mais um exemplo. Ó. Agora, só que isso aqui é em 3 dimensões, mas a ideia é a mesma. Tá? O número mínimo de cubos de mesmo volume e dimensões inteiras que preenchem completamente o paralelepípedo retângulo da figura. Então, a gente vai ter que utilizar cubos aqui dentro, cubinhos, de tal maneira que não sobre nem falte espaços na vertical, no comprimento e na largura. Então, seguindo a mesma ideia, a gente vai ter que descobrir qual é o máximo divisor comum entre o 8, o 20 e o 36. Essa aqui é a ideia, tá? Então, vamos lá. Entre o 8, o 20 e o 36, fazendo a fatoração simultânea, nós vamos ter o seguinte. Por 2 dá 4, 10, 18. Por 2 dá 2, 5, 9. Por 2 dá 1, 5. 9 continua. Vai dar 3, vai dar 5. Por 3 dá 1, dá 5. E por 5 dá 1. Bom, gente, vamos assinalar aqueles fatores que dividiram a linha toda ao mesmo tempo. Note que esse aqui a gente vai assinalar, porque o 36 virou 18, o 20 virou 10 e o 8 virou 4. O próximo, esse 2, dividiu a linha também toda ela ao mesmo tempo. Esse aqui a gente não marca porque não dividiu nem o 9 nem o 5. O 3 aqui para baixo também não vai ter mais nenhum para marcar. Ou seja, o máximo divisor comum entre os 3 valores será 2 vezes 2, ou seja, 4. Aí vamos pensar o seguinte. Na altura, se a altura é de 8 e o lado do quadrado, do cubo, no caso, é 4, nós vamos ter, então, que cabem na vertical 2 cubos. Tá? Vai vir 2 cubinhos aqui. Ó. Um aqui e o outro ali. Ó. Tá? Na largura aqui, ó, do paralelepípedo, como o lado do cubo é 4, então aqui nós vamos ter uma possibilidade de colocarmos 5 cubos aqui na largura. E no comprimento, como o comprimento é 36 e o lado do quadrado é 4, nós vamos ter a possibilidade de colocar 9 cubos aqui no comprimento. Ou seja, o número mínimo de cubos será 9 vezes 5 vezes 2. Nove vezes o 5 dá 45, vezes o 2, 90. 90 cubos a resposta, alternativa letra B. Ok? Pessoal, chegamos ao final de mais uma aula de matemática básica. Espero que ela tenha sido bem proveitosa. Se você gostou da aula, clique em curtir, faça comentários, ok? Assim que possível eu vou responder. Ok, gente? Um abraço e até a próxima.